eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Podemos tomar os seus assentos nessa noite. Glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus aqui, Ele levanta este homem por nome Isaías, que por Deus é levantado como profeta. Alguém que proferiu a palavra por muitos anos e trazendo seus oráculos para Israel entender que mesmo tendo Moisés morrido, mesmo eles tendo abandonado a lei e esquecido dos preceitos de Deus, e mesmo eles estando na terra que Deus nos havia prometido, eles deveriam retroceder novamente a praticar a justiça e o juízo. Eles deveriam voltar novamente a se apresentar a Deus como antes era feito, e ali oferecer a Deus os seus sacrifícios, ofertas, e prestar culto ao Senhor, se reunirem e estarem juntos na casa onde Deus havia preparado para que eles se reunissem. Então Deus, Ele olha lá de cima e Ele vê o povo missionário Fábio sem raciocínio. Deus, Ele compara as pessoas, não que Ele compara como animais, mas Ele disse que os animais que são irracionais, eles sabiam quem era o seu dono, eles conheciam a manjedoura do seu dono, eles sabiam qual era o seu curral, qual era o seu lugar de pastagem e se alimentar, onde eles deveriam tomar água. Então, mesmo sendo os animais irracionais e não sabendo discernir as coisas como nós, eles conheciam os seus donos. E aí Deus, Ele olha e Ele vê o povo sem ter discernimento do que significa ser, o que significa ser igreja e o que realmente é o seu Deus. Como que eles teriam que fazer, o que eles teriam que fazer para que eles pudessem dar procedimento naquilo que Deus havia estabelecido lá atrás. Aí Deus, Ele fala com Isaías. Isaías diz: ouve, ó, e preste atenção. Ele diz que os céus teriam que ouvir, a terra teria que ouvir, porque o povo precisava novamente se achegar a Deus novamente, para que eles viessem ter de Deus os seus benefícios que Deus os havia prometido. E o Senhor Deus, Ele repreende duramente a sua igreja naquele período, há mais de 700 antes de Cristo.
a proferir palavras diante daquele povo, dizendo que eles deveriam se voltar, que eles deveriam aproximar-se de Deus, como era no tempo passado. Jeremias, ele é usado por Deus, e ele diz: lembra do tempo do seu desposório, ou seja, do seu noivado. Você lembra quando você começou um relacionamento de namoro? Aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor, fazer tudo pelo cônjuge, pelo namorado, pela namorada, e declaração, e mais declaração. Aí o tempo vai passando, aí chega o casamento, aí começam a nascer os filhos, outros que ainda não têm, mas às vezes, sabe, aquele amor, aquelas declarações, aquela aproximação, ela já não é mais igual, porque é tipo um costume. É como que se apenas a convivência entre o relacionamento fosse suficiente, mas não, esse amor ele tem que ser renovado a cada dia. E nós estamos aqui no culto com a família, e quando se fala de família, nós vamos falar de uma estrutura, de um lar. Nós vamos falar de alguém que casou, que deixou seu pai e sua mãe, como diz lá em Gênesis capítulo 2, deixará homem, seu pai e mãe, e unirá-se a sua esposa, a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, quando você se casa, aí precisa deixar a mamãe, não é deixar de lado, mas é sair da casa. Precisa deixar papai, e aí precisa agora viver uma vida com o seu marido, com a sua esposa, e posteriormente com os filhos também. E assim, Deus, ele criou esse relacionamento. Ele diz que criou Israel para a sua glória, ele formou Israel. Deus, ele disse para Jeremias que formou Jeremias no ventre da sua mãe. E quando uma mulher, ela recebe a bênção da gravidez, se Deus não colocar a mão sobre a sua gestação, certamente você vai ter muitos problemas. E ainda por cima, essa criança nascerá com problemas. Mas Deus, ele disse que formou desde o ventre, ou seja, engravidou. Aí Deus começa a trabalhar na formação do ventre, para que essa criança nasça perfeita. E aqueles que nascerem perfeitos, Deus não trabalhou, mas cada um tem suas causas, não é o fato agora. Então, voltando para a família, se não tiver uma aproximação, se não tiver o perdão, a compreensão, se não tiver a tolerância, não vai existir família permanente na terra. Vai ficar como muitos que casam hoje e amanhã se separam. Aí casam de novo e querem, aí daqui a pouco, se não der certo, se separam. Ou seja, quando você vem diante de um altar, diante lá do juiz, lá no cartório, você vai dizer que o que você vai fazer? Declarar lá dizendo que vai amar aquela pessoa, você está se unindo com ela, e você faz um voto ali, e tem o juiz e tem as testemunhas que assinam quando você vai casar. E essas mesmas testemunhas serão chamadas lá no grande dia, se porventura nós extraviarmos o nosso relacionamento sem motivo. Se nós formos os culpados daquilo que aconteceu, ou que está acontecendo, nós vamos dar conta naquele dia, porque tem pelo menos duas testemunhas assinaram no dia que eu casei. Lá diante do cartório, na igreja foi mais de duas, né? Mas assim, Deus, ele cria esse relacionamento com nós. A igreja precisa ter um relacionamento. Então, quando você erra, por menos que seja um erro, você vai se dobrar o joelho, ou em pé, não sei como você estiver, e falar: Senhor, me perdoa. Porque os bons praticam o bem, os maus praticam a maldade.
E tudo aquilo que nós fizermos, ou que nós fazemos que venha prejudicar alguém, então nós estamos praticando o mal. Se nós olharmos para nós e for resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, aí nós pensar assim, como se fosse Jesus aqui, o que Jesus ia fazer no meu lugar? Que tipo de atitude Jesus tomaria diante de casa, de um caso em casa, na família? O que Jesus faria? Ele perdoaria? Ele ia deixar para lá, ou ele ia ficar jogando na cara, dizendo, não, mas você fez isso comigo? Aí o que a gente observa? Muitas pessoas casam, e é tanto amor, é tanta declaração no início. É quando nós nos convertemos, Senhor, eu te amo, Jesus, tu é lindo e é maravilhoso, e dá glória, e chora, e dá aleluia, e está todo dia, está na igreja, está na oração, está no trabalho lá, em tudo que tiver, a gente está ali com aquele primeiro amor, aleluia, assim é no relacionamento com uma pessoa da família, aquela coisa toda. Aí depois a gente começa a se esfriar, o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com tudo isso. E aí, o que acontece? O relacionamento vai se esfriando. Por quê? Porque não está sendo alimentado, né, pelo parceiro. E aí o inimigo começa a achar brecha, aí começa a aparecer uma abençoada por aí, aí começa a conversar, e aí aqueles elogios. Aparece um abençoado por aí, começa a fazer a mesma coisa, e aí começa a entrar o problema, e a gente vai desapercebendo, vai deixando passar. Quando a gente percebeu, o problema já está gerado. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Se nós não tivermos, como a gente falou aqui, se nós não tivermos uma aproximação, um cuidado, se nós não usarmos de diligência com essas coisas, o que vai acontecer? O que vem trazendo, aleluia, o mundo sobre a nossa vida vai acabar nos afastando de Deus. E o que vai acontecer? Nós vamos perder aquele contato. Então para nós já não é mais como era antes, ou seja, tanto faz. Se der, Deus; se não der, não tem problema. Aí a gente entra nesse período de afastamento de Deus. Aí Deus, ele olha para Isaías, ele diz: Isaías, olha, o boi conhece o seu possuidor. Ele diz: Isaías, a jumenta conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel está sem entendimento. Israel perdeu, aleluia, o entendimento das coisas, da palavra, do que eu quero com eles. Ou seja, eles estão afastados de mim, aleluia. Aí Deus usa Jeremias, diga para ele, diz assim: olha, lembra do tempo do desposado do seu noivado, quando você estava noivo, você tinha aquele amor, aquela dedicação, e era chocolate, era tanta coisa, e o tempo foi passando e você esfriou seu amor, aleluia, para com o seu cônjuge. Então Deus está dizendo aqui para Isaías que a igreja deve ter raciocínio, deve raciocinar e dizer: não, eu preciso ver onde eu estou errando. Lembra do jovem rico de posição, que quando ele chegou diante de Cristo, ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos: não furtará, não matará, não dirá falso testemunho, não adulterará. E aí foi falando. Ele disse: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, falta-te uma coisa. E aquele jovem, ele se procura, e talvez ele ache que não faltava nada, mas ele estava com o coração preso em algumas coisinhas da terra. Aí ele disse: olha, vai ver tudo que tem, dá aos pobres lá, divide com eles, e vem, me segue, e terás um tesouro no céu. O problema dele era no financeiro. Não é o caso aqui de hoje, mas nós observamos o quê? Que sempre falta em nós alguma coisa. E quem é que vai analisar? Somos nós. Nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus, e nós vamos falar: Senhor, me ajuda a corrigir as minhas faltas. E aí Deus, ele vai olhar e vai ver que há um reconhecimento em nós.
que nós somos reconhecedores de que nós somos falhos. Aí Deus, ele olha lá de cima e ele diz: não, já que não há perfeição na terra, nos homens, mas há o arrependimento e há a confissão de culpa, então Deus perdoa, aleluia, e nos ajuda a nós nas nossas fraquezas, aleluia. Aí Deus, quando o tempo vai passando e nada se resolve, ele começa a falar com Isaías aqui no capítulo de número 43. Aí Deus, ele olha para a nação e ele vê, pastoriza, que na nação de Israel havia deuses que não era o Senhor. Havia imagem de escultura, havia deuses lá no meio daquele povo, eles haviam introduzido os deuses das nações. Aí Deus olha e diz: Isaías, abre a tua boca e começa a dizer, aleluia, que antes que houvesse dia, eu sou. Aí Isaías começou a abrir a boca nas ruas de Jerusalém e dizendo: olha, o Senhor está dizendo que antes que houvesse dia, antes que esse sol nascesse, ele disse que ele já é Deus. Ele disse: o Senhor disse: olha, diga para Israel que antes, aleluia, que você fosse formado, que tudo isso acontecesse, ele disse: eu já sou Deus, sou eu que criei todas as coisas. Israel precisa entender que não pode ter outros deuses além de mim. Ele disse: vós sois as minhas testemunhas de que eu sou Deus. Aí Deus começa a falar com eles e ele diz: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Na terra tem advogado, na terra tem juiz que pode julgar injustamente, na terra tem um jeitinho para tudo, principalmente no Brasil. Até ex-presidente é candidato a presidente da República, até ladrão é candidato. No Brasil se dá um jeito, principalmente no Brasil, eu estou falando do Brasil porque eu sou daqui. Então no Brasil principalmente se dá um jeitinho para tudo, aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que lá em cima ele diz: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aquilo que nós fizemos, nós vamos, se nós não se arrepender, não parar de praticar, nós vamos responder por isso, aleluia. E ele disse: olha, na terra tem um jeito, mas lá em cima ele diz: aqui ninguém vai poder escapar das minhas mãos, aleluia. Ou seja, ainda que os homens se livrem das coisas aqui na terra, mas diante de Deus vai ter que prestar conta. Diante de Deus vai ter que prestar conta, aleluia. E ele disse: e operando eu, quem impedirá? Deus estava dizendo para Isaías, para ele ministrar sobre a sua igreja, dizendo que o agir de Deus não tem quem possa impedir. Ele estava dizendo: quando eu entro na causa, ainda que o inimigo esteja contra, ainda que o mundo venha contra, ele está dizendo: não, se eu agir, ninguém poderá impedir. Ele está dizendo: se eu trabalhar, Israel, ninguém poderá impedir o meu agir. Ou seja, Deus está dizendo que agindo ele, que impedirá. E aí ele começa a falar aqui no versículo 15, ele diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Aleluia. Deus está dizendo: ele é o santo de Israel. Ele é o Criador, é Ele que te criou, que te formou no ventre da sua mãe. Foi Ele, aleluia, que permitiu você sentar nessa cadeira. É Ele que permitiu você sentar naquele banco, naquele carro, naquele sofá na sua casa, naquela cadeira, naquela mesa, colocar o pão e ter o prazer de ingerir o alimento e agradecer. Foi o Senhor que fez tudo isso pela sua vida. Ele está dizendo: eu sou o vosso santo, eu sou o vosso Deus, eu sou o Criador de Israel. Deus está dizendo: sou eu que crio, aleluia. Até o mal ele diz que cria. Ele está dizendo: sou eu que faço todas as coisas. Então tudo que nós estamos aqui fazendo hoje, tudo que acontece na nossa vida, é porque Deus, aleluia, está agindo por nós. Porque se o inimigo pudesse, nos destruiria, mas Deus diz: agindo eu, quem impedirá? E ele continua falando aqui. Eu vou repetir o versículo de número 16. Olha aqui, que coisa forte. Assim diz o Senhor. Aqui não é palavra minha,
é a palavra de Isaías, é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, oh glória, grande é o Senhor nosso Deus. Versículo 16: o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Ele está dizendo que Ele é que abriu o caminho naquelas águas para que Israel passasse. Israel estava, aleluia, para sucumbir-se na mão dos egípcios. Os egípcios estavam cercando Israel, armados, preparados para a guerra, ia destruir todo mundo. Mas Deus disse: não, eu vou dar ordem, o mar vai se abrir, Israel vai passar pelo mar e os egípcios vão ser destruídos neste mar. Ou seja, Deus está dizendo aqui, aleluia, que é Ele que age na nossa vida, é Ele que abre o caminho, é Ele que tira os impedimentos, é Ele que faz acontecer na sua vida. Tudo que você conquistou até hoje é porque Deus agiu na sua vida. Ele está dizendo: sou eu que abro o caminho, sou eu que tiro os impedimentos, sou eu que abro a porta, sou eu que faço na sua vida. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que faço na sua vida, aleluia, porque é Ele que abre o caminho para você trilhar sobre essa terra. Aleluia. Israel está acuado diante do mar. Moisés não pode fazer nada se Deus não ordenar que ele faça. Aí Deus disse: Moisés, eu estende a mão aí, levanta a mão sobre o mar, porque eu vou dividir o mar no meio. Aleluia. Tem momento da nossa vida que é só Deus mesmo para agir, tem momento que é só Deus que pode fazer, o homem não consegue fazer, aleluia. Mas Ele está dizendo: operando eu, quem impedirá? Glória. Ele disse: eu abri o caminho. O que mais tem de tão difícil para Deus fazer na nossa vida? Se Ele abriu o mar, fez paredes de água, o vento fez com que aquele mar se abrisse. Se Deus abriu, se Deus fez Israel passar e o mar fechou, destruiu os seus inimigos, o que Deus não poderá fazer na nossa vida? Ele está dizendo que Ele pode fazer. Todas as coisas estão sobre o seu domínio. Glória. Aleluia. E vamos continuar, versículo de número 17. O que trouxe o carro, o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, serão extintos como o pavio, se apagaram. Esse aqui foi o que aconteceu com os egípcios, e o que Deus disse que ia destruir também os babilônios. Agora continuando, versículo 18. Agora vamos lá. A missionária Rose pregou aqui um tempinho, aleluia, e o Senhor me deu aqui bem desse texto. Eu falei: Jesus, olha como Deus é fiel, né? Deus usando aqui a irmã missionária Rose fortemente aqui, aleluia, nesse no que diz ao relacionamento nosso com Deus, aleluia, que nós devemos aquecer esse relacionamento. Versículo 18, ela diz assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui: não lembrei das coisas passadas. As ofensas, deixa para lá. Aqueles períodos difíceis que passou, deixa para lá. Agora Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Ele disse: não lembrei das coisas passadas, oh glória, e nem considereis as antigas. Tem pessoa que diz assim: quando eu já ouvi, mas dá vergonha. Quando eu não estava na igreja, eu tinha isso, tinha aquilo outro, tinha tanta coisa, e fiquei sem nada. Lógico, conquistou tudo erroneamente, injustamente. Aí Deus vai, tira. Por quê? Deus não quer você com nada que não é seu, que você não conquistou com o seu trabalho. Tudo que você conquistou, eu já vi pessoas que, aleluia, que foram traficantes, que tinham tudo, ficaram pobres. Pessoas que faziam coisas erradas, tinham tudo, ficaram pobres. Ou seja, se converteu, depois perdeu tudo, porque Deus disse: olha, tudo que você
nova. Deus tem coisa nova para fazer no nosso meio. Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Deus tem coisa nova para fazer na sua família. Deus tem coisa nova para fazer na sua casa. Deus tem coisa nova para fazer no seu ministério. Deus tem coisa nova para fazer na sua empresa. Deus tem coisa nova para fazer na sua faculdade, na sua escola. Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Não se preocupa. O que passou, passou. Você perdeu tudo. Jó também perdeu. Eu também perdi tudo. Mas Deus está restituindo. Por quê? Porque Deus tem coisa nova para a nossa vida, para que nós temos glorificar e dizer: realmente Deus fez na minha, aleluia, coisa nova na minha vida. Grande é Jesus. Deus tem coisa nova para fazer. Aleluia. Eu cheguei ali, eu me dobrei o joelho, eu falei: Senhor Deus, eu não sei o que é que fala. Eu não posso ficar preparando mensagem, porque se eu ficar preparando em casa, eu vou pregar aquilo que eu preparei. Eu gosto de pregar aquilo que Deus me fala na hora. Aleluia. Deus falou: diga para a igreja que Ele tem coisa nova para fazer. Deus vai fazer coisa nova na vida de alguém que me ouve aqui. Deus vai fazer coisa nova. Ele disse: tem coisa nova, a luz vai sair. Aleluia. Deus vai brilhar a luz desse negócio aí. Não se preocupe, está amarrado, está trancado. Deus vai abrir o caminho para você trilhar. Tem momento que trava, que as coisas se travam, impede, o impedimento vem, o inimigo age de lá. Aleluia, ele começa a trabalhar de um lado do outro. Aleluia, mas Deus está dizendo assim: agindo eu, quem impedirá? O inimigo ele pode se opor, mas não consegue impedir. O inimigo ele pode ser contra, mas ele não consegue impedir o agir de Deus. O inimigo não conseguiu impedir que você chegasse aqui hoje, que eu chegasse aqui hoje nessa casa. Quem sabe ele armou, arquitetou muitos laços para nos tirar daqui hoje. Mas Deus disse: não, eu estou trabalhando, eu faço coisa nova. Eu estou agindo, e agindo eu, quem impedirá? Aí Deus abriu o caminho, preparou, você cumpriu o seu dever de cidadão. Está aqui hoje agora cumprindo o seu dever com Deus, com a igreja, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu cumpri meu dever, estou aqui na tua casa, com esse culto, com a família, glória. E Deus está dizendo: esperando eu, quem impedirá? Deus ele vai fazer coisa nova e você vai testemunhar, porque o Senhor Deus, aleluia, vai agir na sua causa. Aleluia. Ele disse: eu preparo o caminho pelo mar, pelo lugar onde você não consegue passar. Ele disse: eu coloco rios no lugar seco, onde não tem água, onde não tem perspectiva de água. Ele disse: eu coloco água lá, onde você aleluia, saída. Deus está dizendo: não se preocupe, eu ajo aí. Deus trabalha aí no ventre, na geração do teu ventre. Não se preocupa, Deus trabalha na sua casa. Não se preocupa, tudo vai dar certo. Deus vai fazer dar certo, ainda que o inimigo venha contra, mas Deus é que faz acontecer o milagre na nossa vida. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Ei, minha esposa, rapidamente, esqueci. Glória a Jesus, amém. Sou grato a Deus pela minha esposa, a missionária Miriam. Temos 16 anos e pouco de casados. Esses 3 meses demos de 15. Rapazão, né, irmão? 8 e 2 anos que eu me quero. Amém, irmãos? A base é a família. Se tiver destruição, não tem como a gente ir avante. Sem apoio de mulher, sem concordância, eu não consigo pregar, não consigo fazer nada. Se não tiver, aleluia, de acordo, se a gente não tiver bem, não consegue fazer nada, porque tudo tem que vir pela estrutura familiar. Se não tiver estrutura, se tiver destruição, não tem como eu estar bem com Deus, com as pessoas, com a igreja, se não estiver bem com a minha família, amém? Então valorize a sua família, valorize o seu ministério, valorize o seu casamento, o seu matrimônio, valorize, porque foi Deus que deu na sua vida, aleluia. Não está como na época que a gente casa, que está mais bonito, vai ficando mais feinho, vai ficando mais ali, vai ficando feinho, né, pastor Isa? Mas vocês têm que tolerar nós. Fazer o quê? Casou porque quis, ninguém mandou você escolher, aleluia. Casou porque quis, agora se vira, aleluia. Então é assim que acontece, amém, irmãos? Glória a Jesus. Pode soltar o hino, que a hora já está passando, glória. Aleluia. Santo Deus. Glória. Estava a cena
Sim.